Então, gente, bem-vindos todos e todas e todes. Meu nome é Zena, bom, como está escrito aí na tela, né? E a Clara. A gente é da PUC-Rio e a gente vai falar um pouquinho hoje sobre como fazer, né, produzir mídias para crianças pequenas, né, de educação infantil e crianças maiorzinhas de ensino fundamental. Essa iniciativa é da PUC-Rio, né, da CCE, que é a Coordenação de Educação Continuada, e a ideia aqui é a gente dar uma prévia, né, uma introdução, vamos dizer assim, para o curso que está sendo oferecido e que deve começar agora em agosto, né, no final de agosto. Então, a gente vai fazer uma apresentação, não muito longa, e vocês vão ter chances de fazer perguntas, né? Enfim, né? A gente quer que possa haver um diálogo. E aí, para quem não está acostumado a usar o Zoom, existe um botão na parte de baixo da tela que chama chat, né? Que é onde vocês podem ir colocando as suas perguntas e eu vou compilando aqui durante a apresentação para poder ir respondendo depois. No final, a gente vai abrir microfone também. E aí, vocês podem ir no último botão à direita, que é reações ou reactions, vocês clicando, o botãozinho de baixo é para levantar a mão. Então, vocês levantam a mão, que aí o nosso ajudante aqui da CCE, o Rodrigo, vai abrir o microfone de vocês, um de cada vez, para vocês poderem fazer as perguntas, tá bom? Outra coisa que a gente precisa falar com vocês é sobre autorização de imagem. Não sei se vocês perceberam, mas essa aula vai ser gravada para ficar no YouTube da PUC-Rio. Então, se alguém não quiser ter gravado, a gente sugere que feche a câmera, tá? Vai ter um certificado de participação, vai ter um formulário mais para o finalzinho da aula para vocês preencherem, para poderem receber esse certificado. O que mais? Esquecendo alguma coisa, Clara? Acho que é isso. Aí vocês vão apertar lá no formulário e preencher as informações para vocês terem acesso ao certificado. Isso. E acho que é isso. E aí lá no chat já colocaram também o link do curso, né, que a gente falou. Que esse é um aulão introdutório, assim, para dar um gostinho, né, com bastante coisa legal, da temática do curso que a gente vai oferecer lá no na CCE. Então, aí no E no chat. final, a Clara vai Tá falar aí. um pouquinho sobre o curso também. Isso. Para vocês poderem tirar as dúvidas. Vou começar Então, a compartilhar aqui, então. bem-vindos. Para quem está chegando agora, por Sim. favor, escreve no chat onde você atua, se atua ou se está estudando, o que está estudando, tá? Para a gente Sim. poder ver durante. Então vai, Clara. Vou compartilhar aqui para gente. Estão vendo direitinho? Tudo certo? Sim, senhora. Tá. Então vamos começar. Apresenta a gente. Quer se apresentar primeiro? Então, a Clara Bousada é o É. nome de guerra da Clarinha. Ela é Clara de Mello Araújo e ela fez mestrado, né? Fez pedagogia na PUC, mestrado na PUC, com a minha orientação, sobre justamente crianças que assistem YouTube. E ela vai falar um pouquinho sobre essa pesquisa. Ela também é YouTuber, acho que muitas pessoas aqui chegaram por causa disso, né? Que conhecem já o trabalho dela, que é um trabalho que ela já faz há quantos anos? 4 anos? 7. Sobre pedagogia, sobre educação. Então, assim, para nós que somos da área, ela é uma pessoa que traz uma contribuição gigante, né? Porque você deve saber, né? Vocês devem saber que a pedagogia e a educação e a profissão, né, de professor, ela é pouco valorizada na nossa sociedade. Então, eu acho que a Clara traz uma grande contribuição, botando isso na frente, né, para discussão, para vocês verem, todo mundo verem, né, que é uma profissão séria,
que a gente pensa, que a gente tem planejamento, né, e que tem muita coisa a ser discutida. Meu nome é Zena, bom, já falei, né? Eu sou professora da PUC-Rio, no Departamento de Educação, sou formada em Letras e o mestrado e doutorado em Psicologia. E eu atuo com essa área de desenvolvimento da infância, desenvolvimento da criança, linguagem, cognição, etc. A gente participa do grupo de pesquisa que chama GRUD, porque a gente é muito grudento, que quer dizer, na verdade, Grupo de Desenvolvimento Humano e Educação. E esse curso que a gente montou é uma iniciativa que derivou do mestrado da Clara. Então, ela vai falar um pouquinho sobre isso para vocês. Isso. Gente, só para avisar que temos uma participação especial da minha gata, que está aqui, de vez em quando vocês vão ver ela passando, tá? Só para... Tadinha, eu tiro ela, ela volta. Aí, isso aqui é basicamente o que a gente preparou, assim, né, para hoje, como a Zena falou, vou começar falando um pouquinho dessa questão um pouco mais ampla, assim, né, de criança, infância, tecnologia, como ela falou, é o estudo do meu mestrado e também é muito do que a gente debate no nosso grupo de pesquisa, né? Depois vou entrar numa parte um pouco mais técnica, assim, entre aspas, de produção de vídeo mesmo, né, de equipamento, enfim, como produzir, né, essa qualidade audiovisual para as crianças. E no final, já uma parte bem legal também, que a gente vai avaliar alguns vídeos, assim, que a gente pegou do YouTube, algumas videoaulas, comentar um pouco o que a gente gosta, o que a gente não gosta, o que é bom, o que não é, nessas videoaulas, e também abrir para um espaço de dúvidas, né, para a gente ter esse diálogo também, que eu acho que é sempre muito importante. Mas como a Zena disse, qualquer dúvida podem ir colocando aí no chat, que a gente vai ficar de olho e qualquer coisa vai falando também ao longo, não tem problema nenhum. Bom, vamos lá. A minha dissertação de mestrado, né, eu defendi no começo desse ano, em fevereiro. Ela teve como título O YouTube como um lugar possível para se pensar as infâncias. E eu decidi muito pesquisar sobre isso, né? Eu entrei no mestrado já muito com essa vontade, porque no senso comum, né, eu acho que a gente ouve muito falar isso, né? Tipo, nossa, as crianças estão só no YouTube. Ah, elas só veem porcaria no YouTube. A gente ouve muito pais, mães, educadores, enfim, pessoas aí da sociedade, adultos, né, falarem sobre o que as crianças estão vendo no YouTube, muitas vezes com um julgamento muito negativo, assim, né? Ou de tipo, ah, não, é isso mesmo que elas fazem, ou criticando os YouTubers, enfim. E isso me instigou muito. Eu falei, não, peraí, ok, isso é uma coisa, mas academicamente a gente pode pesquisar sobre isso também e principalmente escutar as crianças sobre isso, né? Porque a gente escuta muito o que os adultos estão falando, mas o meu intuito na minha pesquisa foi escutar as crianças. O que elas têm a dizer sobre esse espaço que é o YouTube, né? Que é o lugar que elas estão ocupando, não todas, porque a gente precisa deixar muito claro, né? Que nem a tecnologia, nem a internet não está democratizada no Brasil, longe disso. Mas, de fato, onde a internet chega, onde tem um celular, onde tem um computador, a gente vê que o YouTube é um dos aplicativos assim mais acessados, assim, disparados, mesmo por um smartphone, né? A gente sabe que popularizou muito nos últimos anos, então, por isso que a gente está falando especificamente do YouTube como uma coisa que muitas crianças usam, né? Então, eu fiz uma pesquisa, né? A gente construiu uma pesquisa que teve tanto uma parte quantitativa, em que a gente aplicou questionários, né, levantamentos com as crianças para descobrir. Isso é uma pesquisa que se deu na pandemia, então ela foi metade um pouco presencial e depois ela teve que ser adaptada ao formato online, para a gente descobrir o que elas estão assistindo no YouTube, né, o que elas gostam lá. Tanto de tipos de vídeos que elas assistem, e também dos canais preferidos mesmo, né, dos YouTubers preferidos delas, enfim, Felipe Neto, aquelas coisas que a gente está ouvindo falar, assim, quem está em contato com crianças. É importante dizer que eu tive a faixa etária de 8, 9, 10 anos na pesquisa, então o recorte aí de Fundamental 1, né, final, enfim, Fundamental 1, mas os achados, né, que a gente encontra nessa pesquisa, a gente percebe que eles podem ser ampliados de certa forma, e eu escolhi esse título para a pesquisa justamente porque fez muito sentido. Eu ouvi as crianças falando sobre o YouTube e me fez pensar sobre a infância. Então, eu acho que foi um grande disparador, assim, falar um pouquinho sobre isso. E a grande pergunta, assim, né, que eu acho que a gente tem que se fazer quando a gente vai produzir um conteúdo para criança, muito antes de a gente pensar em que conteúdo é esse, é pensar quem é essa criança, né, e de que infância é essa que a gente está falando. Porque eu acho que atualmente, quando a gente vai falar de tecnologia,
vira dois grupos muito grandes, né? Ou um grupo falando que tecnologia é horrível, que só faz mal, que as crianças estão viciadas e não sei o quê, ou um outro grupo, tipo, ah, não, isso é maravilhoso, essa geração está aí na frente, enfim. Ou é muito pessimista ou é muito otimista, e às vezes a gente tem que fazer um balanço ali no meio, né, de ver o que que tá ali, na verdade, em jogo. Então, aqui, né, no nosso grupo de pesquisa, na pedagogia da PUC-Rio também, enfim, a gente acredita muito que a criança é um ser que é potente, que é a gente, que é protagonista da sua própria história, então, que é situada, né, no mundo, no contexto, então depende de onde que ela vive, da classe que ela ocupa, da escola que ela frequenta, dos valores da família, do que ela tem acesso, o que ela não tem, e a criança é uma construtora de saberes, de cultura o tempo inteiro, né? Então, aqui a gente não está enxergando a criança como um serzinho, uma esponjinha que vai simplesmente absorver aquilo que ela assiste, o que ela vê no YouTube ou numa videoaula, por exemplo. A gente está enxergando a criança de qualquer idade como uma criança que ela vai refletir sobre aquilo com as coisas, com os materiais que ela tem, né, as vivências que ela tem, ela vai refletir uma reflexão crítica sobre tudo aquilo que ela está recebendo, né? Não é uma criança que é passiva. E isso é uma coisa muito importante da gente pensar sobre isso quando a gente vai produzir conteúdo para elas, porque isso faz muita diferença até do tipo de conteúdo que a gente vai produzir e da forma que a gente vai apresentar, né, esse conteúdo. E aí, assim, quando a gente vai, né, justamente falar de tecnologia, outra grande pergunta assim, que a gente tem que se fazer, que muita gente se faz, é assim, tá, essas crianças atualmente, né, esses bebês, essas crianças, elas já nascem sabendo tudo isso, né? Como é que é isso? A gente ouve muito falar que a criança, o bebezinho atualmente a gente até tem uma pesquisa sobre isso lá no Grude, né? O touch, né, é um movimento muito natural, já sabe arrastar, já sabe fazer essas coisas. É como se já nascesse realmente já nasce nesse mundo, né? Tem o termo nativos digitais que a gente usa, são as crianças também que já nascem nessa era do digital, mas é muito perigoso a gente achar que essas crianças já nascem sabendo tudo, porque isso acaba, às vezes, colocando a gente no lugar de, tipo, ah, não, elas já sabem tudo, a gente não precisa falar nada, a gente precisa fazer nada. Sendo que, na verdade, não é bem assim. Ao mesmo tempo que elas são potentes e que elas têm um conhecimento enorme, né, sobre esse mundo, nós adultos temos papéis fundamentais nisso, de mediação, de pensar em conteúdos que tenham qualidade boa para elas, de pensar na segurança delas na internet, né, que é um assunto muito em pauta e muito importante de ser pensado, e de ajudar elas nesse caminho, né, de conseguir criar com elas, dar espaço para elas serem autônomas, serem criativas, mas ao mesmo tempo a gente não pode se colocar fora desse nosso papel de adultos que principalmente nós da educação, né? Que a gente estuda sobre isso, a gente estuda sobre criança, sobre infância, sobre o que é bom ou não, dependendo, né, para elas. Então, é sempre quando a gente vai estar falando de vídeos, estar falando de conteúdo, seja de uma videoaula que vai só para criança, seja, não sei se alguém aqui produz conteúdos, por exemplo, assim como eu produzo, né, para o YouTube inteiro, independente disso, a gente tem que pensar sobre isso, que é nossa responsabilidade também ensinar e mostrar e dialogando com essas crianças qual é a melhor forma de usar a tecnologia, né? Elas não nascem com esse conhecimento pronto, assim, como alguns podem acreditar. E aí aqui eu trouxe um gostinho, assim, da minha pesquisa, no curso a gente vai entrar um pouco mais nisso, mas só para vocês verem, para a gente refletir um pouquinho. Esses daqui foram os resultados daquela parte que eu falei que foi quantitativa, né? Que a gente pedia para a criança selecionar quais eram os tipos de vídeos preferidos delas no YouTube. Pedia para elas selecionarem até 3 tipos de vídeos que elas gostavam mais, e a gente teve 344 respostas de crianças, tanto de níveis socioeconômicos mais altos quanto os mais baixos, meninos e meninas de 8, 9, 10 anos, então foi bem variada assim, a nossa amostra. E aqui a gente vê que os vídeos que elas falam que mais gostam no YouTube são os vídeos engraçados, de trollagem, né, que são tipo aquelas pegadinhas assim que tem no YouTube. Os gameplays, que são basicamente vídeos ensinando a jogar ou mostrando algum jogo, que geralmente é um jogo online, né, um jogo eletrônico, assim, de videogame, ou de computador ou de celular. Os desafios também, uma coisa que elas gostam bastante. E aqui a gente vê que esses 4 primeiros vídeos, né, que foram os mais citados pelas crianças, todos têm um caráter lúdico muito forte. Eles trazem a brincadeira de uma forma bem forte, assim, né? Então, é importante a gente pensar nisso. E aí, se a gente vai olhar aqui as videoaulas, né,
elas aparecem aqui quase no final da lista, mais ou menos, assim, mas algumas crianças realmente colocaram que gostam, que é um dos tipos de conteúdos preferidos. E por que eu trouxe isso, né? Porque eu acho que quando a gente está pensando em fazer videoaulas, a gente vai falar, a Zena vai falar um pouquinho sobre isso mais na frente, a gente não tem que pensar que a gente está se transformando no youtuber, que a gente tem que fazer o que os youtubers fazem, pronto. Mas, quando a gente está pensando em criar conteúdos e aulas que sejam atrativas para as crianças, a gente conhecer o que elas gostam, e ficam horas no YouTube assistindo, que são esses vídeos aqui, isso nos ajuda, possivelmente, a pensar como a gente vai passar esse conteúdo para ela de uma forma que seja atrativa e seja legal, para além, né? Nem sempre a escola e as coisas são só legais, mas quando a gente quer fazer alguma coisa que vai chamar uma atenção maior ou que vai entreter, enfim, sabe que essa barreira do online já é uma barreira enorme, né? Enfim, a gente pode usar alguns desses recursos, justamente o vídeo de curiosidades, as crianças gostam muito, né? Pensar em alguma dessas coisas, tutoriais, por exemplo, é uma coisa que super dá para juntar com algum conteúdo pedagógico, né? Enfim, dá para ir juntando e criando conteúdos que sejam interessantes para elas, né? Enfim, junto com os conteúdos que são, enfim, que a escola tem que passar, essas coisas. Então, isso aqui é só para a gente dar uma refletida, assim, e pensar, né? Como a gente consegue fazer esse grande desafio aí, que é cumprir todas as exigências e, ao mesmo tempo, tornar as coisas mais leves para as crianças também. Vou só beber uma aguinha. Quer falar alguma coisa, Zena? E aí, assim, alguns aspectos, né, que foram muito importantes, assim, encontrados na pesquisa. O primeiro, como eu disse, a coisa que ficou mais forte na pesquisa inteira, na fala das crianças, né, que depois de eu fazer a gente fazer o questionário, eu entrevistei 30 dessas crianças para ouvir, de fato, elas, né, entrevistas coletivas e individuais, e uma das coisas que ficou mais fortes é a questão da ludicidade, né? Elas gostam de assistir os vídeos porque eles são engraçados, eles são divertidos, elas querem brincar, elas querem rir, elas querem aprender coisas novas, né? Essa coisa da curiosidade é uma coisa que elas trazem muito também, e elas querem compartilhar isso com a sua cultura de pares também, né? Que são o quê? As outras crianças da família, da vizinhança, os amigos da escola, elas querem criar essa rede, assim, de cultura de pares. Então, a ludicidade foi um dos aspectos mais fortes. O segundo também foi a questão da interatividade, né? E aí, quando a gente fala interatividade aí, pela tela, é interatividade tanto com quem está produzindo o vídeo, então isso é uma coisa importante. Aqui a gente estava falando de youtubers, que já tem todos aqueles recursos, né, que, aperta o joinha, me fala aqui nos comentários, não sei o quê, que já tem toda aquela manha de que interatividade é essa, mas nós, como professores, a gente tem que tentar não usar esses recursos, né, obviamente, de youtuber, que é outra coisa, mas como a gente vai conseguir uma certa interação da criança que está ali do outro lado da tela, né? Como a gente consegue fazer isso? A gente vai falar um pouquinho disso mais para frente, mas é legal a gente refletir, né? Que interatividade, qual é a possibilidade de interatividade assim na tela? Mas não só, elas não querem interatividade só com a pessoa que está ali do outro lado. Elas querem interatividade com os outros colegas, né? Que compartilham daqueles vídeos, que também gostam daqueles conteúdos, e das famílias. Elas sentem muita falta das famílias, das coisas que elas gostam, né? Elas ficam assim, nossa, eu queria que minha mãe assistisse comigo o vídeo daquele youtuber, mas ela acha que é chato. Nossa, eu queria muito que minha mãe brincasse, meu pai brincasse comigo daquela coisa que o youtuber ensinou, mas eu não tenho ninguém aqui para brincar comigo. Então, elas estão demandando por mais interação também no núcleo delas, né? Nessa rede de apoio, seja dos amigos e das famílias. Então, isso é uma coisa que a gente vê que é uma barreira, né? Às vezes, por exemplo, a gente, como professor, a gente vai fazer um vídeo propondo uma atividade em casa para ela fazer com a família e com os amigos, e isso é muito interessante, porque ela vai conseguir ter essa interação, mas, ao mesmo tempo, se a família está ocupada, talvez ela perca, né? Essa possibilidade, que às vezes na escola é muito mais fácil, porque a gente está ali para isso, né? Para ter essa troca com ela. Então, é uma questão para a gente pensar também nessa produção de vídeo. E o terceiro aspecto, assim, né, esses daqui são eixos que a gente tirou, inclusive, eu não entrei nessa parte tão teórica, mas de dois autores da Culturas da Infância, que é da Pedagogia Vai Saber, da Sociologia da Infância, né, que é o Sarmento e o Corsaro, e eles trazem eixos estruturantes das culturas infantis, e esses 3 eixos são retirados de lá, só para vocês saberem. O terceiro eixo é o da reiteração, de que as crianças, elas prezam muito pelas rotinas, né, por fazer de novo aquilo que elas gostam. Então, isso é uma coisa para a gente se pensar também. Às vezes a gente fica pensando que
cada vídeo tem que ser uma novidade, tem que inovar em cada videoaula. E, claro, tem um caráter ali da surpresa, mas as crianças gostam muito das rotinas, né? Do que é conhecido, do que elas faziam na sala de aula que pode ser levado para o virtual, ou alguma coisa que ela gostou que pode ser repetida ali, então estilos mais ou menos parecidos, enfim. Então, isso é uma coisa para a gente pensar também, que elas trouxeram muito isso para mim, né? Que elas gostam daquilo que é confortável para elas também, nessa questão da rotina. Então, são esses 3 aspectos aí que eu queria destacar. E aí, assim, então as nossas algumas considerações assim que eu acho que são importantes trazer para cá. A primeira é que as crianças, nas falas delas, elas demonstram que elas prezam, sim, pela qualidade audiovisual. Não é porque a gente está fazendo um vídeo para criança que pode ser de qualquer jeito, né? A gente precisa pensar que, claro, as crianças menores também prezam, mas talvez elas não consigam expressar isso verbalmente, né? Tipo, elaborar isso daí de uma forma verbalmente, mas as crianças que eu entrevistei de 8, 9, 10, elas falam, não, eu gosto desse daí porque ele filma muito bem, ele tem um áudio bom, às vezes uma criança, que tem youtubers mirins, né, ele fala, não, às vezes as crianças não sabem filmar muito bem, então por isso que eu não gosto muito de assistir, elas prezam, elas falam o que elas gostam, né, dessa questão da qualidade audiovisual, então a gente não pode deixar isso para trás, independente da idade, né, que a gente está trabalhando. A gente não pode entrar nesse senso comum de que as crianças não querem mais brincar, de que elas só querem ficar na internet, porque, na verdade, elas querem brincar, e elas querem brincar, inclusive, daquilo que elas veem na internet. Mas, às vezes, elas não têm espaço, elas não têm com quem brincar, elas não sabem por onde começar. Então, não é falta de um desejo, né, tipo, da criança. Talvez seja um contexto, é uma coisa um pouco maior que a gente tem que pensar, até porque a gente ainda está em tempos de pandemia, né, e ano passado, quando fiz a pesquisa, mais ainda, então é uma questão mais de contexto do que não é da falta de vontade dela. Brincar é uma coisa que é muito potente nas crianças, assim, em qualquer idade. E a coisa que eu já falei, que é a nossa mediação enquanto adultos, é importantíssima. A gente não pode se afastar disso, achar que, não, a criança super sabe de tudo, não, ela tem uma potência, ela tem uma agência, protagonismo, mas nossa mediação é muito, muito importante enquanto educadores, enquanto pessoas que estão estudando sobre o assunto. Então, isso também que eu queria deixar aí também bem, bem claro para vocês. E aí, indo assim, mais essa questão de quando a gente vai realmente produzir, né, uma videoaula, algum conteúdo educacional, né, para as crianças, um conteúdo audiovisual educacional, a gente vai falar sobre intencionalidade pedagógica. Não tem como a gente começar a pensar num conteúdo, numa videoaula, num vídeo para criança, sem pensar na nossa intenção pedagógica por trás, né? Que é uma coisa que vai variar do segmento que você está, da escola que você trabalha, do seu objetivo, né, com aquele vídeo, enfim, de tudo isso. Então, algumas perguntas que são sempre importantes a gente fazer antes de começar com quem estou falando, né? Que idade é essa? Eu estou direcionando para a minha sala específica que eu já conheço os alunos ou eu estou fazendo um vídeo que é para qualquer pessoa assistir? A gente sabe qual é o nível socioeconômico desses alunos, se eles vão estar com uma família do lado mediano ou não, se eles vão assistir pelo computador ou pelo celular, com quem eu estou falando e qual é esse contexto por trás, né? É sempre importante a gente pensar nisso, para pensar na melhor forma possível de produzir esse vídeo, de pensar no conteúdo. E além disso, além de quem a gente está falando do contexto por trás, é importante trazer também sobre o que eu quero falar, né? Qual assunto é esse, qual é o conteúdo, qual é o objetivo, porque a gente também vê que os vídeos não necessariamente não têm um conteúdo, né? Um conteúdo mega estruturado. Quando a gente está falando de educação infantil, muitas vezes o objetivo é simplesmente, que é a coisa mais importante, muitas vezes, manter a proximidade, né? No tempo de pandemia, a gente viu ano passado, principalmente, o quanto foi importante a gente ter esse contato virtual com crianças de 1, 2 anos. Quanto isso fez sentido depois, quando muitas escolas voltaram para o presencial, e só aquele contato que tinha, assim, de meia horinha pela tela fez com que elas não esquecessem, não perdessem os vínculos, né? Então, temos que pensar, assim, qual é o conteúdo ou o objetivo daquele vídeo que a gente está produzindo, enfim, é uma coisa muito importante. E aí, gente, dito tudo isso, agora eu vou entrar na parte um pouquinho mais técnica, né, como eu falei. Aqui a gente está falando de várias coisas, de conhecimentos, né, que a gente estuda na pedagogia, na educação, na licenciatura, enfim, nos estudos que a gente faz, os cursos que a gente vê, as técnicas que a gente aprende, mas tudo isso não tem como a gente falar dessas coisas sem falar do seu estilo como professor, né, que tem vários estilos diferentes e várias identidades diferentes, e das suas possibilidades.
possibilidades de equipamentos, né? Vocês vão ver que eu vou mostrar algumas coisas, possibilidades financeiras, possibilidades de equipamentos, o suporte que a sua escola oferece, enfim. Então, a gente sempre tenta alinhar o melhor do que a gente pode, do que a gente sabe, né, os conhecimentos técnicos, com o que é possível e o que faz parte da gente. A gente não precisa virar outra pessoa ou, enfim, querer fazer coisas que não fazem parte, assim, da nossa identidade. Então, só para deixar isso claro, assim, tudo que eu vou falar aqui é levando em consideração que cada um tem seus contextos e suas possibilidades também. E aí eu vou falar um pouquinho agora desses diferentes aspectos técnicos, né, assim, mais da produção mesmo, um pouquinho da imagem, de áudio, enfim, de edição também. Só dar uma pincelada, essa é uma parte que a gente vai explorar muito no curso, né, que a gente vai dar, porque o caráter do curso, como a gente fala no final, é de oficina também, a gente vai ter uma coisa mais prática, a gente vai poder testar essas ferramentas, mesmo online, né? Mas a gente vai ter todo esse acompanhamento para vocês conseguirem, quem for fazer parte do curso, produzir, de fato, né, vídeos. Então, a gente vai entrar mais especificamente nisso no curso, mas só para dar uma pincelada, assim, de coisas que podem ser bem úteis, assim, para vocês que precisam produzir vídeos. Primeira coisa, é uma coisa que me perguntam muito, 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 que é a questão, Clara, tem que comprar uma câmera profissional ou posso usar meu celular? Como é que é isso? Cara, atualmente, os nossos celulares, smartphones, eles têm a qualidade muito boa em geral de vídeo, né? Principalmente se a gente usar a câmera traseira. Aqui, por exemplo, eu tô com um iPhone 11, né? Que é um celular bem caro e tal, enfim, mais de última geração, assim, nem de última, mas enfim, tem uma qualidade excelente, tanto traseira quanto frontal. E eu tenho o S9 também, que é um celular Android, e é uma linha que é muito boa também da Samsung, que o S7, S8, S9, que também tem uma qualidade muito boa, e a maioria dos celulares, atualmente, eles investem muito em câmeras, né? Então, eu não acho que, assim, a princípio tem que investir numa câmera, a não sei que seja um projeto, que tenha esse dinheiro, que a escola esteja investindo nisso. Eu acho que na maior parte dos celulares dá conta, assim, de fazer pelo celular, principalmente se você usar a câmera traseira, porque geralmente a qualidade dela é melhor do que a frontal. Eu sei que é muito mais fácil a gente ficar se vendo, né, quando a gente está gravando o vídeo, e aí tem alguns truques para isso, que você pode, por exemplo, estar usando a traseira e colocar um espelho aqui para você conseguir ver o que está sendo refletido, ou você simplesmente abstrair também, e é até bom que você treine olhar para a câmera, né? Porque quando a gente está se vendo, a gente tende a olhar para a gente, igual aqui, eu estou olhando para mim, aqui eu estou olhando para a câmera. Então, a gente tem essa tendência, assim, a fazer isso, e então tem esses prós e contras, mas se você conseguir usar a traseira e a qualidade dela for geralmente é melhor, tem que fazer esse teste aí. Gravando pelo celular também, é muito importante ter um tripé, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco algumas opções. E a outra coisa que eu coloquei aqui, eu não tô nem conseguindo ver, mas que... Ah, não, deixa eu fazer assim, ó, pronto. Tá aqui, é a questão da memória, né? Que eu sei que essa é uma dificuldade para muita gente que grava vídeo pelo celular, que, meu celular fica lotado, nunca dá para gravar tudo. E, de fato, se você vai pensar, até investir num celular melhor, às vezes, para conseguir, pensa na memória. Você pode colocar cartão de memória, ou se você consegue pagar a nuvem, né? Um Drive, um Google Fotos, enfim. No iPhone tem o iCloud, porque, de fato, ocupa muito espaço, assim. Então, ou passar tudo para o computador, para um HD sempre, enfim, tem que pensar sobre isso, porque é uma coisa que consome bastante a memória, assim, do celular. Então, mas, em geral, sim, vocês podem usar o celular, não é um problema. Atualmente, eles são muito bons, assim, em geral. E aí, assim, como eu falei, né, a questão do tripé e do posicionamento do celular. Tem muitas opções, assim, vocês vão nessas lojinhas, assim, de celular, né, essas lojas tem toda esquina aí, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, essas lojinhas, assim, de celular, tem 30 milhões de opções de tripé possíveis e imagináveis, porque é muito difícil deixar o celular, assim, parado, sem deixar ele torto, né, quando você não tem um tripé, um apoio específico para ele. Então, é importante, sim, ter esse apoio. Em geral, se você não sabe onde colocar, se coloca para cima ou para baixo, a altura do olhar é o melhor, porque te traz proximidade com quem você está falando, né? Então, sempre que você tiver a opção de deixar na altura do seu olhar, é o ideal, a não ser que seja uma outra proposta, e aí vem da intencionalidade. Às vezes você quer filmar o ambiente inteiro, você vai deixar de cima, ou você quer, sei lá, contar uma história, vai deixar de baixo, enfim. Aí vai depender da sua intenção, mas, em geral, a altura do olhar é um bom lugar, assim, para se deixar o tripé. E aqui eu coloquei algumas opções, assim, bem comuns. Tem esse tripézinho, assim, que esse daqui eu tô com a ring light, mas que ele é um tripé pequeno, né? Tipo esse do meio, que é um tripé de mesa, que geralmente tem até
essa parte aqui regulável, né, que você pode abrir mais, fechar, mas que ele não tem muita opção de altura. Então, se você tiver que gravar do chão, não vai servir, ele tem que estar apoiado em alguma mesa, porque ele é pequenininho. Ou fazer uma pilha de livros, né? Eu fazia muito isso no começo, quando eu não tinha um grande, fazer uma pilha de livros e deixar em cima, enfim. Então, é uma opção que geralmente é bem barata, assim, tem muitas opções deles. Tem esse daqui, que é um que eu gosto bastante também, que ele é um que é flexível. Então, você consegue deixar na posição que você quiser. Você vai virando assim. A única coisa é que ele tem esse grampo, e você tem que colocar ele em algum lugar. Geralmente, você coloca ele na mesa, né? Você faz assim, coloca na mesa, e aqui tem outro grampo, que é onde você coloca o celular. Ele é legal porque ele tem essa flexibilidade, você pode colocar mais em cima, enfim. Então, também é baratinho. Isso aqui foi uns R$ 30, assim, nessas lojinhas. Mercado Livre vende muito dessas coisas também. E, para quem, de fato, quer investir numa coisa mais profissional mesmo, tem o tripé, tipo, que é esse último da foto. Esse daqui é o que eu uso para gravar vídeo no YouTube, que ele fica gigante, tipo, ele fica maior do que eu. Então, esse tripé eu consigo gravar de onde eu quiser. Tipo, eu posso levar pela casa inteira e qualquer lugar que eu quiser deixar o celular na minha altura, eu consigo gravar por ele, tem aqui ver o nível, enfim. É um tripé bem mais profissional para quem quiser investir, estiver fazendo isso, enfim, aí vai depender muito de vocês mesmo, dá para investir nele também. E por último, tem a opção mais simples, mais barata e mais fácil de todas, que todo mundo consegue aí fazer em casa em um segundo, que é, não sei se vocês conhecem, o rolinho de papel higiênico cortado. Que, sério, isso aqui é uma coisa que veio do Pinterest, assim, que é simplesmente genial, que é só você pegar um rolo de papel higiênico e cortar dos dois lados, e você consegue apoiar, tipo, o seu celular bem retinho, assim, independente de qual celular é, né? Só você ver o tamanho certinho. Pode usar traseiro, pode usar frontal. Sério, você pode fazer isso em um segundo. Eu fiz esse daqui antes de começar a aula, só para mostrar para vocês, tá vendo? E é bem simples também, dá para levar para qualquer lugar. É uma opção rápida e fácil, se vocês precisarem aí, sem querer investir muito dinheiro nisso. Super funciona. Segundo aspecto, muito, muito importante, que é uma das coisas que a gente vê, às vezes, erros, né, em relação a isso, que é em relação à iluminação. Às vezes a gente quer investir, quero comprar não sei o que, quero comprar não sei o que, e a gente esquece que a coisa, nossa melhor amiga em termos de iluminação é a iluminação natural. Tipo, se você tem uma janela que bate uma certa luz, é só isso que você precisa. Se você puder gravar em horários que sejam de dia, né? Eu sei que muita gente aí, às vezes, tem que gravar à noite e tal, produzir esses conteúdos em outros horários, e obviamente não vai dar certo, não adianta nada a janela sem o sol. Então, eu recomendo a luz artificial, se for de noite, né? Não tiver luz do sol. Se for em horários de grande variação do sol, por exemplo, sem uma janela que o sol bate direto e tá num dia nublado e toda hora tá entrando nuvem na frente, não vai dar para você gravar lá, porque vai ficar horrível, a luz vai ficar mudando durante o vídeo inteiro, não vai manter essa qualidade, né? Então, tem que tentar ficar de olho nisso. E se, claro, às vezes você tem uma janela, mas seu cenário não é bom. O que tem atrás dessa janela é a sua casa inteira, enfim, você não quer mostrar o que tem atrás da sua casa, e não tem outro cenário, então realmente não tem como utilizar a janela para isso, e você vai ter que investir na luz artificial. Mas, gente, vocês têm essa janela e vocês conseguem gravar dessa forma aqui, que é assim, a luz da janela vindo para você, né, ela batendo no seu celular e vindo para você, iluminando o seu rosto, é o ideal. Se você faz o contrário, né, que eu estou fazendo aqui nessa foto, fica bem pior, né, porque fica estouradão lá atrás, super claro, o seu rosto fica escuro, não fica bom. Se você consegue fazer isso, não precisa investir nada, é tudo isso que você precisa para conseguir ter uma boa aí, qualidade de iluminação no seu vídeo. Mas, como eu sei que muita gente, né, enfim, não tem essa possibilidade da janela ou quer gravar de noite e tal, algumas outras possibilidades. A primeira, que eu fiquei muito tempo fazendo com essa também, enfim, às vezes até hoje dá para fazer, dependendo, é usar coisas que você já tem na sua casa. Usar um abajur, uma lâmpada, uma luminária um pouco maior, né? Tem que ter cuidado para não ficar muito amarelado, às vezes tem umas luzes que são muito amarelas e às vezes fica muito amarelo o seu rosto. Se você tiver uma luz que é fria, uma luz que é quente, e conseguir usar as duas é muito bom, geralmente dá uma equilibrada boa. Então, dá para você brincar com as coisas que você tem em casa, se você tem esses objetos, e ver se eles suprem, né, a necessidade. O mais profissional, não necessariamente mais profissional, mas um que muita gente usa, que eu geralmente usava para gravar vídeo no YouTube, antes de eu ter esse janelão aqui também, é a softbox, que é um investimento mais caro. Em geral, você tem que ter duas, para ter uma de cada lado, que é essa luz aqui, que ela chama softbox, porque ela tem esse meio que filtro na frente,
que faz com que a luz não seja direta, não seja dura no seu rosto, né? Ela seja uma luz suave. E é uma iluminação muito boa, fica muito bonito, né? Estúdios profissionais usam esse tipo de iluminação geralmente. É muito bom para iluminar um ambiente bem escuro, mas ela é cara e ela é gigante. Tipo, eu às vezes nem abro ela de tão gigante que ela é chata de ficar abrindo e guardando. Então, é realmente um investimento mais profissional, assim. O que eu mais recomendo, se vocês quiserem investir numa coisa que tem opções baratas, mas que super atende, é a ring light, né? Que eu acho que muitos de vocês devem conhecer. Eu até nem tinha há pouco tempo, mas eu investi porque disso, de eu não querer ficar abrindo a softbox toda hora, né? Porque é muito grande. Gente, isso daqui tem desde R$ 40, 30, R$ 20 até. Não recomendo comprar muito baratinho, não, porque vai quebrar e você vai ter que comprar outra. Mas, assim, essa daqui foi R$ 100, por exemplo, que é uma pequenininha, mas com um tamanho bom aqui, que pega o rosto inteiro, que já vem com suporte de celular, ó, que dá para deixar tanto horizontal quanto vertical. E tem umas gigantes, enormes, que são de tripé grandes, né? Que dá para colocar em pé, da sua altura, que dá para gravar em qualquer lugar. E que tem esse aro, né, muito maior. Então, isso daqui varia desde um pequenininho, que dá para colocar em cima do celular, até uns bem grandões, assim. E aí vai justamente do que você pode aí investir. Acho que eu tô com até ela ligada aqui, ó. Ela geralmente tem essas variações, né? Tem a luz branca, a luz meio que natural, assim, e a luz amarela. Tem como mudar a intensidade muitas vezes, enfim. É uma coisa que, por um preço ok, você consegue ter um bom equipamento em casa, que, em geral, se você grava assim mais o seu rosto e tal, vai ser uma boa opção, que é a ring light, tá? Então, essas são as opções que eu mais recomendo. O cenário, não tem muito o que a gente falar aqui, porque é uma coisa que vai depender 100% da intencionalidade pedagógica mesmo de vocês e a possibilidade que vocês têm, né? Se vocês gravam na escola, dentro de casa, dentro do quarto, se tem um quintal, enfim, vai depender muito. E, por exemplo, aqui eu peguei essa foto, uma pessoa que é o mundo ideal, se você não tem cenário, se você não tem nada, cara, parede branca e traz os objetos que precisarem, vai falando ali, às vezes na edição coloca alguma coisa, uma coisa que a gente vai ver também é colocar fundo, né? Tipo, aqui no Zoom tem como colocar fundo, na hora da gravação você pode colocar um fundo também, se você quiser gravar pelo Zoom, usar a webcam do computador, por exemplo, para gravar sua videoaula, enfim. Entre um cenário muito cheio de informação e um cenário todo branquinho geralmente é melhor, porque você ali fica sendo o centro das atenções. Mas, claro, se você tiver um cenário, a gente vai ver alguns vídeos que tem isso, né, preparados, pensados para aquelas crianças que podem ser legal, enfim, que trazem informações que fazem sentido para elas, aí vocês podem fazer o cenário que vocês quiserem, enfim, pensando, né, ali de qual enquadramento vai pegar ali as coisas que vocês querem que pegue. Então, isso não tem muita dica para dar, porque realmente vai depender 100% da sua intenção. E aí, indo para a parte do áudio, que é uma coisa que muitas vezes a gente esquece, que a gente foca só na visão, né, na gravação, mas isso daqui, gente, a pessoa pode ver um vídeo que tem a imagem mais ou menos, mas ver um vídeo que o áudio não é bom, a pessoa desiste, assim, tipo, não tem como, vocês devem acontecer isso com vocês, vão ver um vídeo, é baixo pra caramba, tá cheio de ruído, às vezes você desiste de ver, né, então imagina para criança, até aqui pensando em qual contexto que essa criança está vendo. Ela está vendo dentro de uma casa que está cheia de gente falando ao mesmo tempo. Se o áudio for baixo, ela não vai escutar nada. Dificilmente ela vai ter esse exemplo de uma criança que tem um fone. Dificilmente ela talvez tenha um fone que abafe o ruído externo. Então, a gente tem que pensar nos áudios, tá? Uma dica boa, que nem sempre dá para fazer, mas é janela fechada e porta aberta, porque essa é uma ótima acústica para o vídeo, para evitar ficar dando muito eco, né? Se o ambiente é muito vazio, por exemplo. Então, janela fechada para não pegar o ruído da rua e porta aberta para o eco ficar bom. Em geral, eu não consigo gravar de porta aberta, então eu acabo fechando e tudo bem também, tá? Esse aqui é só o ideal dos casos. Celular longe do barulho. Então, por exemplo, às vezes você quer ligar um ar-condicionado porque está muito calor, enfim, não agora, né? Mas, pelo menos aqui no Rio. Você vai ligar o ar-condicionado, você pode ligar, mas o seu celular não pode estar mais perto do ar-condicionado do que está perto de você, porque senão ele vai pegar o barulho do ar-condicionado e não da sua fala. Então, tem que ter esse cuidado, assim, de colocar o celular longe de onde está a fonte de barulho. Na janela, por exemplo, se a sua janela não tapa muito bem os ruídos dos carros lá fora, tem que ver onde é que vai estar o celular também, enfim, tem que ter um certo cuidado com isso. Se vocês forem fazer uma edição profissional, usando os programas profissionais e tal, você consegue remover um pouco desse ruído, mas se você vai editar ali pelo celular de forma rápida ou não vai fazer edição,
isso é uma coisa que é difícil de fazer, então pensa mais na gravação do que na edição, na hora de tornar o áudio bom. E uma coisa muito importante que a gente vê muita gente também errando, né, assim, é o volume do vídeo. Às vezes a pessoa está lá falando, tô falando nesse tom, e de repente eu vou colocar uma música, e aí eu coloco uma música muito alta ou muito baixa, e aí a criança tem que ficar, tipo assim, mexendo no volume, e depois volta, enfim, tenta, na edição ou na hora de gravar mesmo, manter o mesmo tom de voz durante o vídeo inteiro, mais ou menos, né, claro, começar a gritar não vai, mas manter mais ou menos a mesma voz ali, e dos elementos que você vai colocar também, porque isso facilita bastante. E aí, de áudio, algumas opções, assim, simples. Usar um fone com microfone, tipo esse daqui eu não estou usando o microfone dele, estou usando o computador. Mas para gravar do celular, muitas vezes funciona muito bem usar esses fones baratinhos que já vem com microfone. Ou esses um pouco mais profissionais, assim, que chama headphone, né? Que geralmente tem microfone embutido também, que aí tem de todos os preços, todos os valores. Tem o famoso microfone de lapela, que eu acho que é a melhor opção quando o seu ambiente é muito barulhento e tem muito ruído externo. O microfone de lapela é ótimo, que é aquele que você coloca assim, tipo jornalista, sabe? Atriz, sei lá. Você coloca assim, pequenininho, e tem de vários preços, desde R$ 30 até tipo os mais profissionais. Então, dá para investir nisso. Tem vários que saem do celular mesmo, super, super funciona. E, de novo, sempre tem uma opção profissional, que não necessariamente é melhor do que o de lapela, mas que, às vezes, se você tem um ambiente preparado também, que você vai pegar outras coisas além do que você está falando, enfim, tem esses microfones que você encaixa em cima da câmera ou até em cima do celular também para tirar ruído, né, aqui embaixo. Enfim, tem essa opção que são os microfones direcionais, que são um pouco mais caros também. Eu recomendo o de lapela, se vocês quiserem investir no microfone. E aí, por último, eu fiz um risco aqui, enfim. Por último, vamos falar um pouquinho da edição. Isso é uma coisa que a gente vai falar bastante no curso também, porque é uma parte que eu amo, assim, que é bem legal, assim, da gente investir. Mas, basicamente, aqui eu separei só alguns programas para vocês saberem de computador. Os dois que eu mais recomendo, que são simples e fáceis de mexer, que tem a versão gratuita e tem a versão paga também. Vocês podem, né, ver o que faz sentido para vocês. É o Movavi e o Filmora. São dois fáceis de mexer, intuitivos, que é fácil de baixar, enfim. São dois bem bons. E se você quiser fazer uma edição mais profissional, esses dois são os que eu mais gosto, assim. O bom do DaVinci Resolve é que ele é gratuito, 100% gratuito. Então, você não precisa baixar, enfim, uma coisa muito complexa, assim, que tem que pagar e tal. Você pode baixar ele, mas ele é um pouco mais difícil de mexer, não é igual esses dois que é mais fácil, tá? Mas, assim, tem vários tutoriais na internet. E esse daqui é o que eu uso, né, que faz parte do pacote da Adobe, que tem o Photoshop, enfim, vários programas. Eu uso o Premiere para editar, mas que ele é pago, então também é um investimento aí, que esses dois são bem mais profissionais. Tem muitos, tá, gente? Isso aqui só uma pinceladinha. E para celular também tem tipo, muitas opções, mas meus dois preferidos, assim, da vida são o InShot, foi o que eu usei durante muito tempo e super me atendia, não fica a marca d'água, é gratuito para celular, eu acho que para Android eu tenho certeza, para iPhone eu não tenho certeza, mas eu acho que é gratuito também. E esse daqui que eu estou amando agora, que é o CapCut, que ele tem uma função que é maravilhosa, que é de fazer legenda automática. Então, se você tem que legendar os seus vídeos, né, que é uma coisa que muitas vezes é legal, enfim, dependendo com quem você está falando, ele consegue legendar o vídeo automaticamente. Então, é muito bom o CapCut, dá para fazer edições básicas, enfim, também não tem marca d'água e também é gratuito. Então, essas são as recomendações aí que eu dou para a parte de edição de vídeo. E aí, só para terminar, assim, edição, pontos importantes que você tem que pensar na fluidez, né, do vídeo, de você não ficar cortando a sua fala a cada 2 segundos, tipo, picotando o vídeo todo. Isso é horrível, torna o vídeo muito chato de ver e muito ruim, assim, de assistir. Pensar que menos é mais, então, assim, na dúvida, não fica inventando moda na edição, se você não está sabendo muito bem, assim, o que fazer. Menos é mais, tira os erros e é isso, né, acrescenta uma coisa em outra se você precisar, depende do estilo do vídeo. E pensar nessa atratividade, né? Que às vezes também sua parede é muito branca, você está contando uma história, você pode acrescentar uma foto aqui do personagem da história, enfim. Você pode ir colocando elementos que às vezes você não vai ter ele fisicamente, mas que no vídeo vai aparecendo para as crianças e torna o vídeo muito mais atrativo, né? Mas enfim, essa parte realmente depende muito do estilo, né? Do vídeo que você está pensando. São os pontos mais importantes, gente. E agora a gente vai passar a palavra para a Zena, a gente vai ver alguns... Não sei nem que oração. Vai passar um pouquinho, tudo bem. A gente vai ver alguns exemplos, assim, na prática disso tudo que a gente está conversando, né?
A gente previu esse aulão de 1 hora, mas eu acho que a gente vai passar um pouco, sim, até porque a gente quer receber perguntas, né? Poder esclarecer dúvidas. Até agora apareceram só algumas dúvidas no chat que a gente já respondeu, mas, por favor, fiquem à vontade, tá? Para perguntar. Então, o que que a gente fez? A gente selecionou alguns exemplos de aulas no YouTube, né, que aconteceram durante esse período da pandemia, para poder dar exemplos para vocês do que tem, né, sendo feito e pontuar alguns aspectos que é importante que vocês prestem atenção. Pode passar, Karine. Então, nesse primeiro vídeo, eu quero primeiro destacar o seguinte: essa professora está provavelmente na casa dela, ela montou um cenário, né? Vocês podem ver, com um tapete, brinquedos, assim, simulando, vamos dizer assim, uma salinha de atividades da educação infantil. E ela colocou a câmera fixa, né? Provavelmente em cima de alguma coisa, e ela vai dar a aula dela. Então, bota um pouquinho, Clara, por favor. Vocês, hein? Mas se Deus quiser, em breve nós estaremos juntinhos novamente. Agora, bem-vindos a mais uma aula. Vamos começar? Não lava o pé, não lava porque não quer. Ele mora lá na lagoa, não lava o pé porque não quer mais. Que chulé! Vai, o sol já... Muito bem, olha só quem tá aqui também. O Pintinho! Vamos cantar a musiquinha do Pintinho? Meu pintinho amarelo, ele bate as asinhas. Agora é hora da nossa história. Hoje eu trouxe para vocês uma história chamada A Casa, a historinha de Vinícius de Moraes. Vamos lá? A Casa, Vinícius de Moraes. Era uma casa muito engraçada. Não tinha teto, não tinha nada. Ninguém podia entrar nela, não. Então, não sei se vocês conseguiram reparar, mas assim, a nossa análise desse vídeo é que a professora, eu não sei se ela está nervosa ou, enfim, né, se ela está querendo otimizar o tempo, né, um vídeo de 6 minutos e 44 segundos, mas ela fala num ritmo mais acelerado, né, ela não faz pausas para poder dar tempo das crianças digerirem, principalmente na contação de histórias, a gente viu que ela passa muito rápido pelas páginas, e não comenta, né, as ilustrações, enfim. Então, isso é uma questão que a se pensar, né, quando for fazer um vídeo, é fazer uma coisa mais pausada, pensando no público que está assistindo, né? Vamos passar para o próximo vídeo? Sim, vamos passar para o próximo. Peraí. Olá, crianças, tudo bem? A nossa aula de hoje nós vamos falar sobre algo muito legal. Nós vamos falar sobre as nossas formas geométricas. Pode pausar. E assim. Então, nesse vídeo tem a questão que a Clara tinha comentado do áudio, né? O microfone, não sei, Clara, você comenta onde é que está esse microfone, mas está pegando todo o eco da sala, ela Tá muito provavelmente está na ecoado. escola. Deve ser só da câmera, assim, né? E talvez seja um espaço que não seja com muita coisa e tá dando um eco, assim, que quando a gente vai comparando com os outros, dá para ouvir, tá? Tá dando para É, entender, mas tá um pouco mais difícil de ouvir. E ela provavelmente está na escola, né? Tem também a preocupação de fazer um cenário ali legal, acolhedor, mas, bom, ela está falando de figuras geométricas, e aí tem a questão também, né, que a gente não gosta muito, né, de antropomorfizar as figuras geométricas, de colocar carinha, sorriso, enfim, né, quando a gente está falando de uma coisa abstrata, né? Passa um pouquinho o vídeo, claro, para a gente chegar nos materiais. Quadrado, eles são iguais, crianças. Uma coisa aqui na escola nós temos essa fita. Ela é redonda, ela é um círculo. Muito bem. Sabe aquela. Então, essa professora teve a preocupação de, para falar de figuras, trazer materiais que a criança pode encontrar na casa dela. Então, nessa caixa na frente dela, tem fita, como é que chama isso? Fita colante,
tem caixa de pasta de dentes para mostrar o quadrado, o retângulo. Então, ela traz materiais que a criança vê no dia a dia para poder relacionar com as figuras, né? Então, isso mostrou uma sensibilidade, né, da parte dela de fazer esse diálogo. E ela também fala de uma forma mais pausada do que a outra professora. No próximo vídeo, a gente vai ver uma coisa interessante. Essa professora faz chamada, né, no vídeo. Então, ela... Ixi, saiu. Fiz besteira, peraí, gente. Tava tentando colocar no minuto que ela faz a chamada. Vai falando aí que eu vou colocar. Ela faz a chamada, então ela tem a lista lá do nome das crianças, ela chama o nome da criança e simula como se a criança estivesse respondendo. Luiz Miguel. Manuela, levante sua mãozinha. Maria Eduarda. Então, nesse exemplo, a gente acha que é uma coisa para se refletir, né? Quem for fazer vídeo para criança, assim, qual que é a intenção por trás de você fazer uma chamada, simulando que a criança está presente, que a criança está levantando a mão e respondendo? Será que a criança vai gostar disso, ou se interessar, ou se sentir motivada? Enfim, né? É uma escolha que essa professora fez, que é uma coisa a se pensar. E aqui também depois ela insere, né? Isso é uma coisa pensada na edição, ela insere uma música de outro vídeo do YouTube, então, enfim, para complementar lá o conteúdo que ela está passando, então, questão da edição. E no final ela traz até uma folhinha de exercício, né? Que aí é de novo meio que uma reprodução do presencial, e a gente pode pensar um pouco nisso, claro. Tem escolas que estão exigindo isso, que vão exigir que tenha, né, essa folha, mas ela vai meio que fazendo com a criança, com esse foco bem na folha mesmo, é uma coisa que é totalmente do presencial, assim. Então, para a gente refletir sobre isso. Isso. Consegui ser Nesse próximo vídeo... por um dia. Puxa vida, que legal! Estou adorando estar aqui. Pode pausar, Clara, por favor. Então, essa professora se fantasiou, né? Ela faz uma coisa mais teatral, uma entonação mais dramática, né? E aí também a gente refletiu um pouco sobre isso. Assim, imagina se todas as professoras tivessem que engajar numa de ser atriz, né? E de se fantasiar, enfim, são escolhas. O resto do vídeo é bem interessante, porque ela traz um documentário de Joaninha e discute sobre, né, o animal e tudo mais, mas, de novo, né, são escolhas que a gente vai refletir sobre elas durante o curso. Dá para ver que é uma coisa, tem uma produção muito maior por trás desse vídeo, Sim. né? Aqui ela mostra, tem uma televisão que ela vai projetando ao longo e tal. Acho que deu uma travada aqui. Mas, enfim, slides, é uma edição profissional, tem alguém filmando, tem todo um cenário. Então, a gente vê que é uma coisa que acho que é menos possível também do dia a dia, né? Na realidade das escolas, enfim. O próximo vídeo já introduz a questão da vinheta, que também é uma escolha, né? Já é uma coisa típica do YouTube no Brasil, né? De sempre ter uma vinheta que abre o vídeo. Ela lança a mão de fantoches para poder conversar com as crianças, que também a gente achou bem interessante. E tem a música, né? Mostra aí, Paulinha. Tudo bem contigo? Tudo bem, Penélope, e contigo? Tudo bem. Hoje na aulinha vai... É verdade. Não precisa você saber ler ainda para ter contato com o mundo dos livros. No meio das árvores encontrou uma onça, toda encolhida, que chorava. O que houve? Então ela conta a história com um fundo musical, né? Meio que para preencher o vazio do áudio. Também é uma opção que a gente vai discutir, né? Se isso ajuda, se isso atrapalha, se na sala de aula, né? Na sala de atividades da educação infantil, tipicamente, as professoras põem um fundo musical para contar a história, não põem, por que não põem?
e por que colocar no vídeo. E essas possibilidades também de leitura do livro, né? A gente viu que a outra colocou no chão e filmou, essa daí tá passando mais, tipo, escaneado, né? O livro, às vezes passa PowerPoint, às vezes lê assim na mão, às vezes fica invertido. Então, todas essas possibilidades de leitura, que é uma coisa muito, muito usada, né? Claro, muito importante. Então, como é que a gente faz essa leitura, assim, num vídeo? Esse vídeo, a professora tem um cameraman, né? Tem uma pessoa que está segurando a câmera, que faz aproximação, distanciamento, então é uma outra opção, né? Você contar com um ajudante. Ela também traz objetos da casa, né? Rolo de papel higiênico, rolo de papel toalha, e ela vai falar de cores e de formas. Vai servir para você trabalhar essa coordenação motora fina, a sua percepção. E de novo tem a questão do eco, né, Clara? Identificar a cor vermelha e também trabalhar, além da coordenação, os movimentos da mão fina, porque você precisa. Então, no começo do vídeo, o que ela faz? Ela fala com os pais, como se estivesse falando com as crianças. Então, ela vai falar por que ela está dando essa aula, né? O que ela está querendo desenvolver na criança, qual que é a intenção dela por trás dessa aula, que é uma coisa a se pensar, né? Quem que está assistindo esse vídeo que eu estou produzindo? Os pais estão junto com a criança? É importante para os pais entender a minha intenção pedagógica ao fazer esse vídeo? Ou se eu começar a falar com os pais, a criança vai embora e vai perder o interesse. Então, também é uma outra questão técnica, né, e de planejamento mesmo do vídeo que a gente vai discutir. Nesse vídeo, a professora colocou uma vinheta, mas um pano de fundo. Então, aquilo que a Clara falou, às vezes você está na sua casa filmando, você não quer dividir o cenário, você não quer montar um cenário, né, específico, então dá para fazer isso, né? Você usa uma imagem, pelo menos no Zoom você consegue fazer isso, e você insere ela como pano de fundo que se sobrepõe ao que estiver atrás de você. Tudo bem com você? Eu estou contente, eu estou contente. É novo. Boa tarde! Dá uma pausada aí. Essa professora escolheu fazer o quê? É a rotina da escola, né? Então ela começa cantando música de boa tarde, depois ela vai cantar a música da janelinha. Como é que está o tempo hoje? Então aquilo que a gente tipicamente vê em sala de educação infantil, ela faz aqui. Pode passar. Quer falar você desse, Clara? Pode ser. A gente separou alguns também pensando mais em ensino fundamental, né? E aí, aqui, porque a educação infantil acho que tem muito no YouTube, assim, aí ensino fundamental tem um pouco menos, assim, Fundamental 1, e eu achei essa daqui que ela é super youtuber, assim, ela não tá falando com a turma dela, né, não tá falando com crianças que ela já conhece, ela tá fazendo vídeo de matemática no YouTube para qualquer criança, qualquer adolescente e tal. Esse daqui é específico para as crianças, né, enfim, quer dizer, não só para as crianças, mas ela direciona mais para as crianças, e ela traz a adição com esses né, confeitos, assim, então ela traz um vídeo que é super youtuber, vocês vão ver ela falando, assim, vou mostrar aqui um trechinho para vocês verem. Reagrupar. Internet tá. Então, olhando aqui para os nossos confeitos de chocolate, que a produção tá dizendo que eu não trouxe confeitos de chocolate, eu trouxe M&M's, mas confeitos de chocolate, né, gente, que temos aqui. O jeito de se comunicar, a gente vê que parece mais de youtuber do que às vezes de professora, né? Ela usa essas coisas, deixa o joinha, comenta aqui embaixo, porque ela é uma professora no YouTube, ela não é uma professora que tá dando aula ali na sala de aula online dela, né? Online, então é interessante a gente pensar nisso, a ver o que tem de interessante, o que não tem de interessante, né? Isso daqui ela tá trazendo coisas que é legal, que é um chocolate, uma coisa que pode trazer ludicidade para as crianças, tá com quadro branco de fundo, tem uma edição profissional, a câmera é um outro nível, assim, então é interessante a gente pensar nisso. Aí ela menciona, né? A produção tá me dizendo. A produção tá me dizendo. Super youtuber, total.
Esse daqui a gente trouxe mais para comparar também, que é o mesmo conteúdo desse vídeo do próximo, que são os tipos de solo, e aqui a opção da pessoa foi de fazer um vídeo inteiro de edição. A pessoa não aparece, né, a professora. No nosso curso a gente vai falar um pouco sobre aplicativos que possibilitam a gente fazer isso, fazer vídeos bem lúdicos, né, para as crianças que a gente nem precisa aparecer. Então esse aqui é tipos de solo. Olá, alunos! Bem-vindo à nossa aula de ciências. E hoje vamos falar sobre a areia, o calcário, a matéria orgânica. Esse daqui é basicamente um slide, né, que ela construiu, que está narrando por cima do slide. Ela traz as fotos reais, o que é super interessante. E a gente trouxe para comparar esse outro vídeo aqui, que é o mesmo conteúdo, né, conteúdo de solo, assim, uma aula de ciências, mas nesse caso tá a professora ali, e ela traz fisicamente, né, os tipos e vai mostrando e tal, também tem um cenário. Então, às vezes é legal até a gente contrapor isso, né, pensar que o mesmo conteúdo pode ser apresentado de várias formas, dependendo da possibilidade, da intenção da professora, das possibilidades que ela tem. Então, essa daqui ela vai apresentando os tipos de solo, assim. E também o petróleo, né, que faz a gasolina, que por onde os carros iam. Que é legal, né, trazer exemplos reais também. E o umífero, nós vamos chamar de quê? Impermeável. Às vezes juntar, né, os slides do outro com esses exemplos reais, enfim, pensar nessas possibilidades. E aí, esse é o último que a gente trouxe. Esse daqui é um exemplo que a gente trouxe também mais assim para pensar que esse foi uma aula lá do começo da pandemia, que a professora ela não estava ali para passar um conteúdo de matemática, de português, ela estava ali fazendo um vídeo para gerar proximidade e vínculo com as crianças que estavam afastadas, né? Então ela faz aqui esse coração na parede e ela vai... É interessante, assim, a gente pode questionar algumas coisas, mas ela faz uma estratégia interessante que ela escreve o nome de cada criança nesse post-it, vai falando sobre cada criança e colocando em volta do coração. Então, uma coisa super simples, assim, mas que mostra para que ela, nossa, ela tá falando comigo, sabe? É meu nome. Então, como a gente pode usar essas estratégias também para construir algo que tenha parte do vínculo, né? Não seja só o conteúdo. Né? Exato, o conteúdo. Uhum. E esse o áudio tá bem baixinho, vou mostrar para vocês como isso é um problema também. Aqui tá no máximo. Do Kevin. Bem mais baixo. Enfim, não tá falando nada aqui. Estou com saudade do Murilo Mesari. Ela vai falando, esse áudio, mesmo no máximo, mesmo com o fone, tá baixo, então essa é uma coisa pra gente pensar também. E, enfim, esses foram os exemplos, assim, que a gente trouxe. Tem muitos, né? A gente poderia ficar horas no curso, a gente vai entrar mais profundamente nisso, mas muita coisa. E aí, gente... Aqui a gente trouxe o folderzinho, né, do nosso curso. Já colocaram aí no chat, né, eu acho que algumas vezes, as informações, né, sobre o curso e tal, o link para quem quiser começar agora no final de agosto. As aulas vão ser aos sábados, de 8 às 11, então passar as manhãs aqui com a gente. E como eu falei, esse curso a gente pensou de uma forma, né, vai ser síncrono pelo Zoom, igual a gente está fazendo. Vai ter um primeiro momento de aulas expositivas, mas depois a gente pensou em fazer oficinas mesmo de criação, né? A gente quer que vocês criem os vídeos, né? Junto com a gente. Então, pensando nesses recursos, testando equipamentos, testando coisas de edição, principalmente, que é uma coisa mais simples de se testar, sem ter que gastar dinheiro, e usar esse espaço da aula para criar esses materiais audiovisuais, né? Sob a nossa supervisão. Então, essa é a proposta, assim, a gente vai... ter um curso assim, de 30 horas, a gente já colocou o link aí, e agora a gente queria deixar bem aberto, assim, para quem quiser, né, tirar dúvidas, fazer outras perguntas. Vi que tem algumas perguntas aqui no chat, né? Eu vou parar aqui de compartilhar para eu poder ver vocês. Clara, já tem uma pergunta no chat sobre gravar com a câmera do laptop. Deixa eu ver quem perguntou. A Maísa. Você indica usar a câmera do notebook para gravar? Ele tem mais memória e facilita muito para postar no YouTube por questão de tempo, mas não sei como fazer, qual aplicativo usar. Ótimo, é uma ótima pergunta. Então, é super uma opção boa usar a câmera do laptop. Vai depender de algumas coisinhas, principalmente da qualidade. Isso é uma coisa que... Assim, o celular, como eu disse, geralmente a qualidade é boa da câmera, o laptop depende 100% do laptop. O meu, por exemplo, aqui de dia até vai, mas de noite, se eu for tentar gravar, mesmo com luz, fica muito ruim. Então, tem que testar aí como é a câmera do laptop de vocês. E aplicativo depende muito. Tem vários aplicativos que dá para gravar. Eu vou colocar o nome aqui no chat de um que é gratuito, que é o OBS Studio.
que ele é um pouco mais dificinho de mexer, assim, no começo, mas tem muita videoaula no YouTube ensinando, mas uma opção é gravar pelo Zoom. Você entra sozinha no Zoom, ele não vai ter limite de tempo, porque você sozinha, ele não cai com 40 minutos, você aperta para gravar e você pode gravar a sua aula toda aqui. Você pode colocar aquele fundo, né? Aqui tem essa opção de você apertar aqui em colocar fundos virtuais, ó, deixa eu colocar um aqui para ver se vai, tá vendo? Você aperta 1 segundo, você pode baixar qualquer imagem e usar, então você já pode fazer isso. Tem o quadro, né? Que aqui tem como você fazer coisas no quadro. É uma possibilidade tipo, gratuita, assim, que é boa de você usar. Tem uma pergunta aqui da Angélica. Dá para gravar com Photobooth da Mac? Filma bem? Então, se filma bem, vai depender da qualidade do computador. O Mac, em geral, tem uma câmera bem boa, assim, uma webcam boa. Então, se não for muito antigo, filma bem, sim. Você pode filmar com a câmera do laptop, vai depender da qualidade, mas usando o programa não tem problema nenhum, pode gravar sim. Outra pergunta. Há uma duração ideal... Peraí, deixa eu achar aqui. Dos vídeos, levando em consideração a faixa etária das crianças? Ótima pergunta. Ótimo. Acho que depende muito, né? Sim. O que você acha, Zana? Eu vi que a maioria é em torno de 6 minutos. Eu acho bom, até porque a gente não quer que a criança fique muito tempo olhando para a tela sem dar um descanso, né? Então, podem ser pílulas de vídeos, né? Que ela pode assistir sem ser uma coisa de 20, 30 minutos. Quanto menor a criança, menos tempo de vídeo. Sim. Da concentração, né? Tudo isso. Mas, claro, vai depender da orientação, se for uma videoaula de escola, depende da... Travou, Clara. Clara? Clara sumiu, gente? Ela não chegou a cair totalmente, mas ela está travada. Ah, tá. A Priscila está perguntando, o curso focará somente, então, em produzir videoaulas e não outros conteúdos, certo? O foco não é videoaula, né, mas é conteúdo para criança. Como você viu, a gente trouxe um vídeo, no caso, né, de uma pessoa que produz vídeo para criança, que não é uma videoaula de uma escola, né, mas o foco maior é esse, sim. Franfer. Por favor, repete o tempo para vídeo. O que a gente está vendo é a produção de 6 minutos. Eu acho 6 minutos bem legal, assim, né? Porque o tempo de vídeo, já para adultos, já é um tempo menor. A gente vê que as pessoas que produzem vídeos para YouTube tentam não passar de 20 minutos, né? Ainda bem que você voltou, que você pode falar melhor, com mais propriedade Era disso. sobre o que você estava falando? Que a Franfé perguntou... Não, mentira. Perguntou o tempo de vídeo, né? Para a gente repetir. E eu falei que youtuber, em geral, já não faz vídeos muito longos porque as pessoas cansam, né? Então, para criança, isso é mais acentuado ainda. Então, quanto mais nova é a criança que vai assistir, menos tempo de vídeo é ideal colocar. Sim. Eu vi sobre a videoaula, você falou? Sobre a pergunta da Priscila? Falei que o foco mais são conteúdos para criança, mas que a gente vai, sim, trazer bastante sobre escola, né? Escola produzindo conteúdo. Assim, por exemplo, a gente até pensou, por exemplo, se tiver alguém aí que quer ser um youtuber mesmo para fazer vídeos para crianças, o curso super serve também. Você não vai fazer videoaula necessariamente, você pode fazer um vídeo também de qualquer outro assunto, de desafio, de trollagem, tem vários youtubers aí super famosos que fazem para criança, e eu acho que eles deveriam estar ouvindo o que a gente está dizendo também, sabe? Porque eu acho que a gente fala de escola também, mas a criança está aí no YouTube vendo outras coisas. Então, quem quiser também fazer o curso para produzir qualquer conteúdo para criança que seja em vídeo, eu acho que o curso vai super, super ajudar nisso. A Luciana está perguntando, gravar pelo Zoom, para onde vai o arquivo gravado? Como salvar no computador? Ele salva automaticamente. Exato. Ótimo. Tem uma pastinha. Quando você grava... Acho que fica dentro de documentos, né? Isso, documentos, gravações. Já salva. Fica grande, salva assim, um arquivo. áudio, tem que só ter cuidado com isso. Tem um arquivo de áudio que ele grava e ele grava também um arquivo de vídeo.
E aí você, enfim, é automático. Giovana, vocês acham que é importante a interação da criança no vídeo e como? Acho super importante. Sim, a criança, a gente vê criança assistindo o vídeo, elas conversam com o vídeo, elas interagem, né? Elas têm elas engajam, né, nessa fantasia. Então, sim. Com certeza. E como vai depender muito, assim, igual esses vídeos que a gente trouxe, é muito legal quando as professoras ou quem está criando o vídeo usa algum recurso que seja do cotidiano da criança, né? Seja uma coisa que ela já conhece, tipo da rotina da escola e tal, ou, por exemplo, um youtuber fazendo vídeo para criança vai pegar, sei lá, um slime, que é uma coisa que ela está gostando no momento, e vai usar isso para vocês têm em casa, como é que você sabe? A criança vai estar, às vezes ela responde sem, né, não tá ao vivo respondendo ou pensando sobre o assunto. Então, eu acho que tem várias formas. Pode dar comando também, né? Tem uma professora de um dos vídeos que a gente trouxe, que canta a musiquinha das partes do corpo, né? Ombro, joelho e pé. E aí ela acredita que a criança está fazendo junto, ela tenta monitorar isso, claro, né? É fantasioso, mas dá para você falar, vai procurar no seu banheiro se tem um shampoo para a gente, né? Dá para você brincar com essa interação fictícia, né? Total, acho super bom isso também. Francileide, qual a melhor forma de promover interação entre a criança e o professor na educação infantil através dos conteúdos em videoaula? Acho que é um pouco disso, né, que a gente estava falando. Eu acho que as melhores formas elementos que ela já conheça, né? Seja da escola ou seja do cotidiano dela, coisa que você sabe do que ela gosta e tal, enfim. Aí vai depender. Às vezes você sabe que aquela criança gosta muito de dinossauro, sei lá, e você vai pegar um exemplo disso e falar, nossa, fulaninho, você gosta disso, né? Olha o que eu trouxe para você, enfim. Vai pegando, igual a gente faz em sala de aula, de pegar os elementos, eu acho que é a mesma vibe, assim. Angélica, o programa Canva grava vídeo, Clara? Grava, e inclusive o Canva é um ótimo recurso que a gente pode explorar no curso, porque ele consegue gravar com os slides, né? Você consegue já ter os slides, se você está trabalhando com slide, e você ficar aqui no cantinho, né? Já grava tudo junto isso. Então, é uma boa opção usar o Canva se você principalmente está usando slides. E o Canva tem a versão gratuita também. Sim, essa função está disponível na versão gratuita também. Carolina, como colocar gravuras nos vídeos? Aí é na edição. E aí, assim, até naqueles programas... Aí só no curso. E assim, na edição você consegue fazer isso até pelo celular, assim, de colocar, né, um elemento aqui, coloquei um leão aqui, coloquei um negócio aqui. O livro também, você pode acrescentar o livro depois. Isso daí é mais na edição. Na gravação você vai ter que pegar os objetos, não vai ter muito como fugir disso. Maísa, a mesa digitalizadora, para não aparecer e mostrar a resolução de contas, por exemplo, é uma boa opção? Cara, eu tentei usar a mesa digitalizadora. Você já usou, Clara? Nunca usei. Como é que foi? É um recurso, custa o quê? Uns R$200, né? Você compra e você escreve com a caneta, aparece na tela. Mas não sei se a minha coordenação motora é ruim, a letra não fica muito boa. Pois é, acho que pode ser, se funciona, mas é um investimento que é caro, né? Então, não sei, talvez dê uma testada. Assim, e requer uma prática aí. Mas assim, como recurso, pode ser uma boa, porque, né, você está escrevendo ali, está aparecendo com a sua letra, não com a letra do computador, né? Isso, não com o mouse. Pode ser uma boa. O OneNote é uma boa opção. É OneNote ou OneNote? Não sei. O OneNote é de anotação que você está falando? Porque ele seria uma opção para você escrever alguma coisa e ir projetando, né? Então, pensa do fundamental, você está escrevendo uma coisa para ela, igual o Word, qualquer coisa que você deixa aberto no processador de texto, e você vai escrevendo e vai aparecendo, pode ser, mas aí qualquer programa de texto, assim, eu acho que serviria para a sua função. Aí, a Ana Paula falou que com treino na alfabetização ajuda, maravilhosa. Então, porque você escreve, né? Ao invés de você usar o mouse. Ótima dica. O que mais? Francis Mara, o Jamboard é uma boa opção para substituir a mesa digitalizadora. Você conhece, Clara? Não, estou até anotando aqui para pesquisar. Não conheço o Jamboard. Adorei. Ensina a letra manuscrita, movimento.
Ótimo, muito bom. Que a criança consegue ver você escrevendo, né? Isso é bom mesmo. Se alguém tiver alguma dúvida sobre o curso também, se quiser perguntar, tirar alguma dúvida de como é que vai ser e tal, podem ficar à vontade. É um recurso do Google. Eu já ouvi falar, mas eu nunca usei o Jamboard. Mas o Jamboard, ele é como se fosse uma tela para você escrever em cima, né? Você ainda sim precisa da mesa digitalizadora, não é isso? Ou Deve ser fazer tipo com o aqui no mouse. Zoom. Aqui no Zoom tem como fazer isso. As aulas do curso ficam gravadas? Sim, isso é Sim. importante, essa pergunta é bem relevante. As aulas vão ficar gravadas e disponíveis só que a gente vai cobrar presença nas aulas, ou seja, não dá para você se inscrever e assistir tudo remoto, né? Tem uma presença mínima de 75% das aulas, então as aulas vão ficar gravadas para aquelas pessoas que, né, não consegui, tive um problema, tal, e aí ela garante que ela vai assistir assim mesmo. Mas não é opcional a presença no curso, tá? Isso. Até porque a gente quer muita interação, né? Vai ser um curso que vai construir muito juntas, então é importante. Não precisa da mesa? Como não precisa da mesa? Porque você pode escrever com mouse. Tipo, mas isso Zoom. Mouse, você pode usar até aqui. Fica ruim de novo. Meu Deus do céu, gato. Vai. Tem custo? O que tem custo, Eliane? O curso? Ou o Jamboard. Talvez seja o Jamboard, não sei. Fiquei na dúvida também. O curso tem todas as informações ali naquele... A gente pode mandar o link de novo, eu acho. O curso tem. Tá, aqui. Curso. A gente tentou colocar o mais acessível possível. A duração do curso são 30 horas. Vão ser 10 aulas. São 10 encontros de sábado. De sábado, de 8 às 11. Mais alguma pergunta? Ou a gente... Emanuela, tem caneta touch que pode usar no Jamboard pelo celular? Sim. Ótimo. Aí melhorou. Isso. Porque aí vai direto, né? Maravilhoso, Ótima opção. E aí aqui no Zoom dá para usar também. Eu não sei se dá para usar a caneta, mas dá para usar aquele quadro também, se quiser fazer tudo pelo Zoom, tem como. Também, uma opção. A caneta touch também tem que ver isso, viu, gente? Porque a minha experiência é que tem compatibilidade, questões de compatibilidade. Então, você tem que comprar uma caneta que seja compatível com aquele aparelho. Sim. Tem preços diferentes. Vai depender bastante. Mas é uma ajuda, com certeza. As inscrições vão até quando? Até dia 14. É dia 14, até dia 14. Tem mais 12 de agosto. 2 semaninhas aí para vocês se inscreverem, se organizarem. E aí está previsto para começar no dia 21, né? Uma semana depois que as inscrições fecham, no dia 21, está previsto para começar. São um máximo de 40 alunos. E mais? Não tem nenhum pré-requisito, assim, a gente entende que o público-alvo, assim, né, são pedagogas, professoras, pessoas que querem criar, que não estão no meio educacional, mas que querem criar conteúdos para crianças, né? A gente colocou esse público-alvo, assim, porque a gente vai falar sobre isso. Mas não tem nenhum pré-requisito. Você pode pode estar no meio da graduação, pode estar dando aula, pode, enfim, ser dessa área, não tem nenhum pré-requisito, não. Quem não tem muita intimidade com essas tecnologias, conseguiria participar? Sim! Para isso mesmo! Para isso mesmo! A ideia é justamente essa, né? Porque a pandemia forçou professores e professoras a entrarem no YouTube e a virar youtuber, né, do dia para a noite, sem nenhum tipo de formação. Então, a ideia desse curso é justamente essa, é equipar pessoas leigas com recursos para poderem produzir conteúdo, né? E isso transcende a pandemia também, né? Porque eu acho que uma das coisas que a pandemia ensinou a gente, eu que dou aula na pandemia online há 1 ano e meio, é que isso vai ficar para sempre, né? Então, a gente aprendeu que as possibilidades que o online oferecem,
né, e que são muito grandes, e que isso a gente vai deixar incorporado na nossa realidade, mesmo a gente voltando para o presencial. Sim, com certeza. Será obrigatória a produção de videoaula, Clara? Acho que obrigatório é uma palavra forte, né? Não ganha certificado, Sim. só isso, fica a seu critério. Não, a gente pode conversar, não sei. Às vezes, por exemplo, se você não quer produzir uma videoaula, mas você quer produzir alguma outra coisa, né? Tipo um vídeo que não seja uma videoaula, ou fazer um vídeo sem aparecer de edição, por exemplo, acho que é bem flexível, assim, você não vai obrigar ninguém a fazer nada que não queira. É só a proposta mesmo, né? Para ter uma produção também, que a gente fica com medo de colocar a mão na massa, né? Então, A Erlane está falando que o OneNote grava também, não sabia. ah, sim, você pode gravar, tipo, a tela e... É porque é verdade, o OneNote tem como você usar caneta também. Principalmente se você usa digital, você pode gravar. No computador também, tem na mesa. E já gravar. Não, ótimo. Verdade, dá super para usar também. Nunca usei. Para gravar, não. Usava muito para fazer anotação, mas usando esse recurso super dá mesmo. Ah, que bom que vocês gostaram. Fico feliz. Acho que a gente pode concluir, né, Clara? Já passou bastante. Acho que podemos. Do horário. Podemos, gente. Muito obrigada. Deixa eu pegar aqui certinho o valor, gente. De cabeça, não sei. Então, aqui. São 3 parcelas de R$314. É como se fosse, tipo, 3 mensalidades, né? Porque o curso vai durar 3 meses. Aqui. E aí tem desconto, acho que se pagar à vista, para ex-aluno também da PUC, enfim, tem lá no link tem um parcelamento em 10 vezes, tem todas as opções lá de parcelamento, enfim, tudo certinho. E o pessoal da CCE, qualquer dúvida também, eles têm o WhatsApp, vocês podem entrar e perguntar sobre essa parte mais burocrática, que eles super ajudam, essa parte não é tanto com a gente, né? O pessoal da CCE ajuda em tudo. Fernanda infiltrada aqui. Ai, que bom que vocês gostaram, gente. Está feliz. Sábado de manhã, todo mundo Espero aqui. que tenha sido um panorama, assim, né? Mínimo. Ai, ótimo. Que bom, tiraram proveito. Era para isso mesmo. E qualquer dúvida, gente, podem falar. Deixa eu deixar aqui Eu nem divulguei, né? Meu Instagram, nada. Deixar aqui, falar comigo, do com a Clara. Eu tô lá, se quiserem perguntar sobre o curso, qualquer coisa. Estamos aí. Então tá, gente. Prazer. É isso. Prazer, obrigada por terem vindo. E bom frio. Não sei quem tá no frio, mas a gente tá bem no frio aqui. Tudo bom? Obrigada, gente. A Clara, como sempre, é muito maravilhosa, concordo. Vergonha. Estão aparecendo para depois, adoro. A gente vê só os nomezinhos, né? Você reconhece? Não, tem gente que eu conheço, mas a maioria eu não reconheço. Então tá, Rodrigo, a gente pode encerrar. Podemos. Obrigada. Obrigada. Sábado, qualquer coisa, falem com a gente.